Hoje o nosso assunto é justificação. Nós estamos nas matérias de Teologia Sistemática 2 e estamos especialmente nos pesquisando o assunto. Estamos pesquisando o assunto de salvação, a doutrina da soteriologia. E hoje nós separamos o assunto de justificação, que é um assunto muito importante em relação à nossa salvação, mas infelizmente é muito pouco entendido. E eu posso até perguntar a você quando foi a última vez que você ouviu um sermão, uma pregação em relação ao assunto, ou se você por acaso é pastor, você é pregador, quando foi a última vez que você pregou uma mensagem em relação a este assunto? Nós sabemos que muitas pessoas assim gostariam de saber o que é justificação, mas me parece que há um grande medo evidente quando começa a tratar deste assunto. Vamos agora fazer uma breve pesquisa de rua para sabermos o que o povo pensa em termos de justificação e depois voltaremos à aula e o assunto em termos do seu conteúdo bíblico. Qual o seu nome? Luciano. Luciano, na sua opinião, o que é justificação? Justificação, no meu entender, é o eleito, o salvo em Cristo, ele está justificado. Ou seja, a pessoa ela é justificada por aceitar Jesus Cristo. Por confessar Jesus Cristo, ele é justificado perante Deus. O que é justificação? Justificação é o perdão dos nossos pecados. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não teria como a gente ser justificado, ter o direito à salvação. Para mim, a morte de Jesus, a cruz, significa a justificação dos nossos pecados. O irmão saberia dizer o que é justificação? Justificação é um meio da gente receber algo que a gente não merece. É imerecido aquilo que a gente tem para receber de Deus. Não queremos entender o assunto de justificação se nós não estivermos apercebidos da nossa real situação diante de Deus. O fato de nós sermos condenados diante de Deus e nós não termos justiça própria. Este é o assunto. Nós relembramos agora a matéria de amartiologia, em que nós descobrimos que o pecado de Adão não afetou apenas a ele pessoalmente, mas foi sim se alastrando através da raça humana e todo ser humano desde então foi atingido pelo pecado de Adão. A única exceção, e gravo a palavra única, é o caso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Maria, que segundo a Igreja Católica foi concebida assim em termos de uma experiência imaculada ou não tendo pecado, esta já é uma invenção que nós não achamos dentro da palavra de Deus. Então o assunto de justificação começa sim com a condenação do ser humano, o fato que ele já foi assim condenado por causa dos pecados que foram cometidos. Eu não acho que nós temos alguém na sala de aula hoje que está pensando que tem algum ser humano ou outro que não é pecador. Todos sabemos que não existe ser humano que não seja pecador. Então, o nosso assunto de hoje, a aula de hoje de justificação, vai ser de interesse a todos. Agora, vamos imaginar o cenário, então, que você foi processado por alguém que você ofendeu. Então, esta pessoa aciona você através do processo legal e você é levado ao tribunal e aí você tem que responder. Durante, assim, o processo, então, diante do juiz está lido justamente o protesto que esta pessoa faz contra você, dizendo qual foi o seu crime, qual foi o ato que cometeu, quando foi, e dando todos os detalhes. Aí chega um momento no processo em que o réu tem oportunidade de responder, assim, às alegações, tem a oportunidade de responder à causa que está sendo levada contra ele. Então, é neste momento que há uma possibilidade,
Não digo que é necessariamente que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Abre-se esta hipótese de inocência e o réu tem oportunidade, através da representação do seu advogado, assim, condicionar as verdades já apresentadas por outras coisas, e depois o juiz é que vai fazer uma decisão. Então, o processo está levantado contra nós, contra toda a humanidade, e de fato nós somos réus diante de Deus, diante do tribunal de Deus, mas existe uma oportunidade para o réu responder aos crimes através do seu advogado, e isto nos leva justamente dentro deste assunto de justificação. Então, o que é que nós lemos em Deuteronômio 25, versículo 1? Deuteronômio 25, 1 diz: "Em havendo contenda entre alguns, e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado." Justificação é algo que o juiz pode fazer, mas ninguém pode fazer. Apenas aquela pessoa que está encarregado legalmente da nossa situação é que pode nos justificar. E a mensagem da justificação, segundo a palavra de Deus, é de que nós recebemos, por incrível que pareça, nós cristãos, nós recebemos um veredito diferente, isto é, que nós somos inocentes ou não culpados dos crimes que de fato foram registrados contra nós. Agora, como é que Deus pode justificar? Como é que Deus pode dizer que o pecador não tem esta culpa? Como é que ele pode isentar o culpado dos pecados que cometeu? Esta é a grande pergunta, e nós estaremos elaborando a resposta bíblica em relação a isso. O vocabulário bíblico. Nós podemos ver, então, que a Bíblia tem muita coisa em relação ao assunto de justificação, e podemos buscar esta informação através do Antigo e através do Novo Testamento. São duas palavras que nos interessam. No Antigo Testamento, a palavra é sadak. Esta palavra do Antigo, e do Novo Testamento nós temos a palavra de Caio. Estas duas palavras têm um sentido, um significado semelhante, mesmo estando em testamentos diferentes, e tem a ideia de absolver ou declarar justo. Absolver alguém da culpa, ou declarar que esta pessoa de fato não teve culpa nenhuma, portanto está livre de qualquer condenação. Provérbios 17:15 diz: "O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro." Então, nós entendemos que ser justificado é justamente o contrário de ser condenado. E a lei de Deus proibia que um juiz fosse justificar o culpado ou fazer culpado o inocente. Então, quando Deus diz que Ele nos justificou, isto quer dizer que, de alguma forma, Ele achou uma brecha dentro do nosso processo, isto é, achou alguma informação que abonasse todos nós de todos os nossos pecados. Agora, é por isso que o assunto é muito pouco entendido, porque quando a gente começa a falar de que o pecador é justo diante de Deus ou inocente diante de Deus, parece um contrassenso. Mas é precisamente isso que a Bíblia ensina, muito embora nem todas as pessoas são justificadas ou ainda justificáveis diante de Deus. Romanos 8:33 é um versículo interessante que diz: "Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem
os justifica. Portanto, não são todos que serão justificados, mas sim os eleitos de Deus serão justificados. Mais importante ainda, mais razão ainda, para você ter toda a certeza de que você de fato é um dos eleitos de Deus, segundo a misericórdia dele em Cristo Jesus. Agora, como o assunto nosso de justificação é bastante confuso, nós precisamos tomar assim toda precaução, toda cautela para que não fique mais confuso. Que você possa sair desta sala de aula hoje dizendo, pela primeira vez, eu estou entendendo este assunto de justificação. Esta é a nossa meta hoje, neste assunto de justificação. Então, vamos elaborar algumas verdades bem claras em relação à justificação. Justificação é uma decisão judicial que Deus tomou desde a eternidade, quando planejou a nossa redenção. Não é uma decisão que Deus fez ontem, ou vai fazer amanhã. Deus decidiu, no seu planejamento da nossa salvação, decidiu justificar os pecadores dentro, é claro, de algumas condições estipuladas, estaremos vendo estas condições. Então, é uma decisão judicial que Deus fez antes mesmo da própria criação do mundo. Agora, a segunda coisa, somos justificados dos nossos pecados uma única vez. Uma única vez. Não existe duas experiências de justificação na vida do cristão. Nós somos justificados dos nossos pecados uma única vez, e esta é quando nós rompemos com Adão, rompemos a nossa solidariedade. Em outras palavras, quando nós dizemos, nós não queremos mais nada com Adão, porque ele foi pecador, foi rebelde, foi transgressor diante da lei de Deus, e nós não queremos mais nada com ele. A terceira verdade, pela justificação, todo novo cristão, isto é, a pessoa que se converte, todo novo cristão é isento de toda a culpa de todos os pecados cometidos antes da sua conversão a Cristo. Grave bem o que está escrito no seu livro. É muito importante. Todo novo cristão é isento de toda a culpa, de todos os seus pecados que ele cometeu antes de aceitar a Cristo. Agora, a quarta verdade. Todos os cristãos foram igualmente justificados em Cristo. Não existe um cristão que foi mais justificado ou um cristão que foi menos justificado. É claro que em relação ao assunto da santificação, umas pessoas são mais santificadas subjetivamente que outros. Mas quanto à justificação, todos nós, olhe ao redor de você, nesta sala, olhe ao redor e veja, todos foram igualmente justificados. Aquele que foi criminoso, aquele que é filho de crente, todos foram igualmente justificados por causa de Cristo. E finalmente, os pecados cometidos quando cristãos não são justificáveis. Os pecados que nós cometemos, e todos nós temos cometido pecado desde que aceitamos a Jesus Cristo, nenhum destes pecados é justificável. São perdoáveis, que é diferente. Justificação quer dizer não culpado. Agora, perdoado quer dizer culpado, mas que Deus, por causa da sua benevolência em Cristo Jesus, decidiu providenciar um perdão ou uma remissão destes pecados. Então, nenhum pecado do cristão é justificável. Isso ajuda você no caminho do descobrimento do significado da justificação. Fala única e exclusivamente acerca dos pecados
cometidos antes de você aceitar a Jesus. Portanto, o que é que nós estamos falando? Nós estamos tratando do nosso passado pré-cristão, do nosso passado antes de aceitarmos a Jesus. Quem sabe tem coisa no seu passado, antes de você aceitar a Jesus, que traz tanta vergonha para você. Tem tanta coisa que você olha para trás e nem você acredita. O apóstolo Paulo teve grande dificuldade com o seu passado. Ele se identificava como o chefe dos pecadores, o pior dos pecadores. Foi ele mesmo que tinha sido responsável, assim, pela matança de muitos cristãos. Mas Deus tinha o justificado do seu passado, porque de fato havia um grande porém que fez com que todas as coisas que ele fez contra a lei de Deus foram não perdoáveis, mas sim justificáveis por causa do fato que a sua vida tinha um grande, vamos dizer, um grande porquê que estava impelindo ele para o pecado. Então vamos ver um pouco mais. Condenação. Condenação é a nossa situação antes da nossa conversão a Cristo. Romanos 8, versículo 1, coloca a verdade da seguinte forma: agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, isto é, antes havia, mas agora que nós estamos em Cristo Jesus, não há mais condenação. Isto é, que Deus tem mudado a nossa situação. Portanto, antes de aceitarmos a Jesus Cristo, fomos de fato um povo que estava debaixo do juízo e debaixo da condenação de Deus. Fica claro biblicamente que quem não está em Cristo vive debaixo da ira de Deus. Mais uma vez, a gente volta a frisar esta realidade, que quando nós não pregamos um evangelho que frisa a ira de Deus, nós estamos pregando um meu evangelho. Nós nem sabemos qual é a boa nova. A boa nova é que nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, e sim, nós somos reconciliados com Deus e nós agora temos um bom relacionamento com Ele. E a justificação faz parte desta construção de um novo relacionamento com Deus. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta é a palavra de João, no seu Evangelho, João 3:18. Quem não crê já está julgado. Quer dizer, antes de sermos crentes, antes de sermos pessoas que aceitaram a Jesus Cristo, já fomos condenados. Agora, em relação à condenação, nós lemos em Romanos capítulo 2 várias verdades. Primeiro, o princípio do julgamento. Já que nós estamos debaixo da ira de Deus, vamos descobrir o princípio do nosso julgamento. A Bíblia afirma que é cada um segundo o seu procedimento. Cada um segundo o seu procedimento. Deus, segundo Romanos 2:6, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A segunda verdade é o padrão do julgamento. O padrão do julgamento. O padrão é a lei de Deus ou a consciência de quem não teve acesso à lei de Deus. Algumas pessoas serão julgadas segundo a lei de Deus, outras pessoas pela lei da consciência. Assim nós lemos: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se. É Romanos 2, 12 a 15. A terceira verdade em relação à nossa
condição. Condição esta de sermos debaixo da condenação de Deus antes de aceitarmos a Jesus. A terceira realidade é que acerca das provas do julgamento. Quais serão as provas no julgamento? Serão simplesmente os segredos de cada ser humano, os segredos do homem. Romanos 2:16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Nós não seremos julgados, ou não seríamos julgados, por causa das coisas evidentes, e sim também pelas coisas não evidentes. Isto é, as coisas que de hoje são coisas que são segredos, que ninguém está sabendo. Somente nós estamos sabendo. Nós, obviamente, Deus, e nós seremos julgados naquele dia pelos segredos se nós não estivermos em Cristo. Agora, se você, como eu, está em Cristo, aí então estas coisas já foram tratadas pela cruz de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. A quarta verdade frisa o problema do julgamento. O problema do julgamento, isto é, para quem não está em Cristo, é que ninguém será justificado pela lei. Eu disse ninguém. Ninguém, não importa quem for, que chega no juízo de Deus, diante de Cristo ou diante de Deus, naquele dia que não tenha aceito a Jesus Cristo como seu Salvador, ninguém será justificado dos seus pecados. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, tudo isso para comprovar a nossa situação de condenação. Aliás, Paulo faz grande questão de frisar a condenação do homem, assim nos primeiros capítulos de Romanos, para que depois o ser humano vai ter alguma apreciação positiva do fato dele ser justificado diante de Deus. Imagine depois de passar tanta palavra em relação à situação de condenação do ser humano, para o apóstolo Paulo depois chegar dizendo mais um certo número, um certo grupo destes seres humanos reprováveis vão ser justificados, isto é, vão ser declarados por Deus como não tendo culpa diante do tribunal de Deus. Vamos então para a questão da justificação dos arrependidos, sua base bíblica. E já estamos dando uma dica através deste subtítulo. A justificação dos arrependidos. Quem não é arrependido do seu pecado não pode ter e nunca terá acesso à justificação. Nunca pode ser declarado isento de culpa uma pessoa que não esteja arrependido dos seus pecados. Se a condenação de todos os não cristãos é patente, fica igualmente claro biblicamente que o fundamento da justificação dos que creem é, em primeiro lugar, a graça de Deus. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a base da justificação é a morte de Jesus Cristo. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Isto é, o seu sangue tipificando para nós, segundo a carta aos Hebreus, a morte de Jesus Cristo, o sangue sendo o atestado do óbito de Jesus Cristo, então nós somos justificados por causa da morte de Jesus Cristo. Agora, estas duas verdades, isto é, a graça de Deus e o valor da morte de Cristo, não são difíceis. Mas como é que é possível Deus justificar, isto é, deixar de condenar um pecador sem perverter a sua justiça? Nós todos sabemos que aqui, assim na terra, sempre tem algum tribunal ou outro que vai cometer uma injustiça
porque houve alguma interferência no processo legal. Isto quer dizer que a pessoa que obviamente é culpada, de fato não vai ser tido como culpado, porque alguém subornou alguma testemunha, ou subornou algum advogado, ou subornou alguém que fazia parte do júri, ou subornou até o próprio juiz. Mas como é que nós podemos imaginar que Deus vai deixar de condenar algum pecador? É por causa de injustiça? Poderia até aparentar isso, mas não pode, porque nós sabemos que Deus nunca, jamais iria fazer uma coisa dessa. Mas esta faz parte, assim, da dinâmica da justificação, para que nós estamos buscando uma resposta. Como é que Deus justifica ou isenta de culpa o pecador? E lembre, não são os pecados que você cometeu como cristão, não. São os pecados de você cometer antes de ter aceito a Jesus Cristo. Justificação e a justiça de Deus é o próximo passo nosso neste assunto de justificação. Justificação e a justiça de Deus. Êxodo 23, versículo 7 e Romanos 4 e 5 são dois versículos que nos interessam neste momento. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Agora, mas ao que não trabalhe, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Você conseguiu perceber a aparente contradição nestes dois versículos? De um lado, Deus diz em Êxodo, não justificarei o ímpio. Do outro lado, em Romanos capítulo 4, diz que vai justificar o ímpio. Nós podemos agora entender por que uma pessoa que não é assim instruído na palavra de Deus vai dizer, puxa, esta Bíblia está cheia de contradição. Poderia ser assim. Mas nós vamos explicar agora por que não são contradições e por que são causas diferentes ou coisas diferentes. Vamos, antes do nosso intervalo, ver mais uma parte do nosso assunto, que é a questão da justiça de Deus e a graça de Deus. E nós vamos querer saber se a justiça é contra a graça ou a graça é contra a justiça, se existe de fato uma briga entre estes dois aspectos da maneira de Deus nos tratar, quer dizer, um dia Ele trata com justiça, outro dia Ele trata com graça. Como é que pode ser isso? Vamos ver. A Bíblia diz que não podemos nos apresentar justos diante de Deus. Não tem nenhuma maneira de nós chegarmos diante de Deus e ignorarmos os fatos. Para dizer a verdade, o que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala que no fim, no dia do juízo, o que vai acontecer? Os livros serão abertos e os mortos serão julgados por aquilo que está escrito. Portanto, não vamos ter nenhuma condenação, ou nenhuma condição, de nos justificar diante de Deus. Mas não podemos nos justificar, mas é Deus que vai nos justificar. Quer dizer, os injustificáveis vão ser justificados. No tribunal, acompanhado do nosso advogado Jesus Cristo, podemos discutir a nossa situação. Se lembra que eu falei do processo que talvez fosse levado contra você? Chega aquele momento que depois de todas as causas e os porquês e as evidências e as testemunhas, aí o juiz abre para você, o juiz chama você e diz, agora vamos ouvir o seu lado da questão. Então, é através desta abertura que nós entramos em cena para trazer conosco o nosso advogado, Jesus Cristo, que vai sim frisar uma verdade muito importante que vai nos livrar de toda a culpa. Agora, algumas pessoas pensam que a justiça de Deus e a graça de Deus estão trabalhando assim uma contra o outro e que Deus, de uma maneira assim, Ele
tenta esconder a sua misericórdia e da sua justiça. Isto é, espera até que a justiça virou as costas para depois, assim, chamar o pecador para um entendimento. Não é nada disso. Deus faz tudo às claras. Deus não está procurando furtivamente uma oportunidade para defraudar a sua justiça. Deus sempre se alegra em fazer o bem e fazer a coisa certa. Portanto, não podemos imaginar que a justificação, de alguma forma ou outra, vai defraudar a sua justiça. Agora, a Bíblia diz que Deus justificou o pecador arrependido e podemos citar duas razões. Todas as duas tendo em vista um relacionamento. Primeiro, o nosso relacionamento com Adão e, em segundo lugar, o nosso relacionamento com Jesus Cristo. São estes dois fatos que vão providenciar para Deus a oportunidade para reverter a nossa situação de culpado e converter esta decisão do tribunal, ao invés de ser uma decisão de culpado, vai sair uma decisão de inocente ou não culpado, isto por causa do seu relacionamento prévio com Adão e seu relacionamento atual com Jesus Cristo. Voltemos a este assunto depois do intervalo.